Paz e graça, queridos. Nesse vídeo iremos observar aqui o texto de Mateus capítulo 1, versículo 25, no que diz respeito ao verbo ginosko, e sobre a comissão de tradutores das nossas versões em português. Será se eles se equivocaram ao traduzir o verbo ginosko neste sentido aqui, querido, na tradução que dá Almeida Corrigida Fiel? Aqui, ó. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Será se a comissão de tradutores se equivocaram ao traduzir o verbo ginosko aqui no pretérito perfeito, sendo que o verbo ginosko ele está aqui no imperfeito? Iremos observar essas nuances, tá, querido? Bom, primeiro de tudo, nós temos três verbos aqui no versículo 25, tá? Vou marcar aqui os três verbos. Aqui, querido. O primeiro verbo é o verbo ginosko, que vem de gnosco. O segundo verbo é o verbo eteken, que vem de tikito. E o terceiro verbo é o verbo kaleo, o verbo kalesen, que vem de kaleo, tá? Nós temos dois verbos aqui no auristo e um imperfeito. Vou até mostrar, coloca aqui, ó, um A e um O, tá? Auristo aqui, ó. Auristo na terceira pessoa, tá? E aqui no caso o imperfeito, que é o verbo que iremos observar. Sendo que os verbos no imperfeito, eles têm a seguinte traduções, tá? Comia, bebia, andava e assim sucessivamente. Porém, aqui o verbo ginosko, que vem de gnosco, que é o verbo conhecer, ele foi traduzido para o português aqui como pretérito perfeito. E iremos observar essas nuances. Será se a comissão de tradutores se equivocaram ao traduzir desta maneira? Bom, vamos observar primeiramente aqui agora a formação do imperfeito, tá? Eu tirei aqui essa colagem aqui da noções do grego bíblico, tá? Aqui nós temos a formação do imperfeito. Ó. Para formar o imperfeito, usa-se os seguintes elementos, tá? Primeiro, radical. É utilizado o mesmo radical do presente do indicativo. Exemplo, presente lego, aqui ó, radical, lego, que é a terminação. Aí nós temos o imperfeito, aqui eu quero que vocês observem que nós temos o imperfeito, tá? Nós temos aqui, ó, no caso, o radical, aqui nós já temos um aumento e aqui nós temos a terminação, tá, queridos? E logo aqui abaixo nós temos as terminações, ó. Como tempo secundário, o imperfeito usa as terminações secundárias, que incluindo-se a vogal temática para a voz ativa e para a voz média e voz, né, e a voz passiva são, aqui nós temos as terminações secundárias da voz média e passiva, tá? Aqui a voz ativa on, eis, en, omen, ete, on, tá? E para a voz média passiva, omen, eso, eto, e ometa, este e ionto, tá? Nesse quesito aqui, tá, queridos? Então, aqui no tempo imperfeito, nós temos o radical, tá, ó. Um radical, aqui nós temos o aumento e nós temos a terminação. Esse quesito aqui, tá, queridos? Aqui nós temos a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Tá aqui no caso da voz ativa, tá, queridos? Bom, é que nós temos o aumento, ó. Na frente do radical do verbo é colocado um prefixo chamado aumento, que caracteriza os tempos secundários. Só aparece no modo indicativo e é sinal do tempo passado. Pode ser de duas formas. Quando o radical começa como uma consoante, então veja, quando o verbo começa, no caso o radical começa com uma consoante, na sua frente é colocado a vogal, que é essa no caso aqui, ó, o epsilon, tá? Aqui, ó, o epsilon é como um aumento. Esse tipo de aumento é geralmente chamado de aumento silábico, ó, aumento silábico. Então quando um verbo e o seu radical começar com consoante, é colocado na frente dele o epsilon como um aumento silábico, tá? E aqui nós temos um exemplo do verbo blepo aqui no presente ativo do modo indicativo. E aqui nós temos o imperfeito aqui do modo indicativo na voz ativa, tá? Ó, eblepon. Aí nós temos aqui, ó, o aumento silábico, tá? E a terminação, eu havia. Ok, queridos? Bom, aí aqui nós temos, ó, quando o radical começa com vogal,
esta vogal é alongada, aumentada. Geralmente esse tipo de aumento é chamado de aumento temporal. Então existe diferença, tá? Aumento silábico e aumento temporal. O seguinte quadro ilustra as mudanças que acontecem. Exemplo, que quando o verbo ele tem aqui o radical começando com o alfa, ele vai se alongar para o eta. Então veja, agora começa com aqui a vogal alfa, tá? Aqui no presente. Para o imperfeito, então nós temos essa mudança aqui, esse alongamento aqui, queridos, ó. O alfa se alongar para o eta, ó. Egnon. Então veja nesse quesito aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Eta, tá? Porque foi alongado do alfa para o eta. E nós temos aqui a terminação, ó. Caso egnon, tá? Num imperfeito, no tempo imperfeito, do modo indicativo, tá? E assim nós temos outros exemplos com outros verbos, tá, querido? Aqui, ó, até aqui embaixo. Então observem, você pode bater o plante aí e memorizar, tá? Bom, agora, o que ocorre? No caso de Mateus capítulo 1, versículo 25, aqui nós temos, aqui na página 542 da obra do Daniel B. Wallace, ele vai falar do imperfeito instantâneo, tá? Um perfeito instantâneo. Ele cita pelo menos 6 categorias do imperfeito, e uma delas aqui é o imperfeito instantâneo, no caso, o imperfeito aurístico, tá? Ou pontilear, tá? Nesse quesito aqui, tá, querido? Aí nós temos aqui a definição, ó. O imperfeito é raramente usado como um indicativo auristo, a fim de indicar um simples passado, ou seja, um simples passado, tá? Como se fosse um auristo. Esse uso é claramente restrito ao verbo. Então, para o português, normalmente fica assim, no pretérito perfeito, tá? Elegant. Na literatura narrativa, esse verbo usado no imperfeito apresenta diferentes nuances. Então, Daniel Wallace, ele usa uma categoria do imperfeito chamado de imperfeito aurístico, ou seja, ele assume a função simples no passado, tá, queridos? Então, aqui no caso, está totalmente correto, tá? Então, é gnosken, trata de um imperfeito aurístico, tá? Assumindo aqui uma ação simples no passado. Então, a comissão de tradutores não se equivocaram ao traduzirem aqui o verbo gnosken no sentido de conheceu. Aí aqui nós temos, no caso aqui, alguns vocábulos que indicam as orações temporais. Tá? Aqui no caso, só para mostrar para vocês aqui nós temos 3 verbos, tá? Como eu disse, 3 orações. Aí aqui no caso, querido, nós temos aqui uma oração principal, ó. Oração principal, tá? Oração principal, tá? E aqui, deixa eu só voltar aqui. Temos aqui a oração subordinada, tá? Oração subordinada introduzida aqui, ó, por esta preposição, mas esse pronome relativo que está aqui no genitivo, tá? Aqui ficando até que, nesse quesito aqui, tá? Dando ideia de tempo, tá? Que é um indicativo temporal. E aqui, queridos, nós temos as orações temporais, e as orações temporais são introduzidas por, Roti, Ros, Renica, quando? Nós temos aqui, Ropenica, tá quando? Prin, ante, que. Aí nós temos aqui, enro, durante, no tempo em que, e ex, u, af. Aqui, não sei se é ru, desde que, porque não estou vendo, tá um pouco manchado. Então aqui deve ser ru. Bom, aí, ropote, quando, cada vez que, epeide, depois que, quando, réus, tá vendo aqui a preposição réus, até que, nesse quesito aqui tá introduzindo uma oração temporal, tá? Aí nós temos aqui, este, mecri, ou mecri, tá? Até. Aí nós temos aqui, ros, rapaxi, uma vez que, quando, depois que. Então nós temos aqui aqui um conectivo que introduz uma oração subordinada adverbial temporal. Então, e não a conheceu até que ela deu à luz a um filho. Nesse quesito aqui, tá, querido? Ou seja, aqui a oração subordinada, deixa eu marcar novamente aqui, oração subordinada, introduzida por réus, who, tá? Oração subordinada, e aqui nós temos a oração principal, tá? Vou colocar aqui, oração principal, OP, tá? OP, e nós temos aqui oração subordinada, tá? Adverbial, tá? E temporal. Então, exemplo, e não a conheceu até
que ela deu à luz. No caso, literalmente está aqui, ó. E não conheceu ela, tá? Até que deu à luz, né? Ou concedeu, ou pariu um filho, né? Ou seja, e não a conheceu. Conheceu a ela. Ele quem? José. Então, José não a conheceu ela, tá? Até que ela deu à luz um filho, né? Ou pariu, ou concebeu um filho. Ou seja, aqui nós temos aqui, ó, uma ideia de tempo, indicando que José não conheceu. Veja que aqui nós temos aqui uma partícula que nega a ação do verbo egnosken, ou seja, que indicando que ele não conheceu, de fato ele não conheceu, condicionado aqui pelo tempo, ó, até que deu à luz a um filho, né? Depois eu posso trazer aqui algumas observações em que é usado o verbo egnosken na Septuaginta, tá? Com implicação sexual. Então fica aqui esse vídeo aqui, tá, no que diz respeito ao verbo egnosken. Fiquem todos na graça e na paz.